Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno número 9, que trata de um trio essencial para o dia a dia do registro de imóveis: prenotação, qualificação e processo de dúvida. Sabe, quando a gente pensa em cartório de registro de imóveis, às vezes vem uma imagem de algo meio parado, estático. Uma pilha de livros antigos, né? Quase um museu. Exato, mas o que esse material do professor Lessa mostra é que existe uma linha de frente, uma porta de entrada super dinâmica, onde tudo começa. É aquele momento em que um título chega no balcão e a jornada dele se inicia. E, pelo que eu vi aqui, é uma jornada cheia de regras, prazos, um verdadeiro percurso processual. E é exatamente aí que mora o perigo para quem estuda, especialmente para a FGV. A FGV adora um detalhe de procedimento. Demais. A matéria é puramente processual e, para complicar um pouquinho, a lei do SERP, a 14.382 de 2022, veio e mudou uma regra que parecia escrita em pedra: a contagem de prazos. Tudo para dias úteis, né? Tudo para dias úteis parece uma mudança boba, mas numa questão de prova, isso é o que separa quem passa de quem fica. Dominar esse fluxo é decisivo. Ok, então vamos do comecinho mesmo. O documento chegou. Qual é o primeiríssimo passo? O material chama de prenotação. É como pegar uma senha no banco para garantir o lugar na fila. A analogia é perfeita, é exatamente isso. A prenotação é o lançamento do título lá no livro 1, o protocolo. Assim que ele entra, ele ganha um número de ordem. E esse número é sagrado, sequencial. E é ele que define a prioridade. Exato. É a materialização daquele princípio do direito romano, o prior tempore potior juri. Quem chega primeiro no tempo, bebe água limpa, basicamente. Essa senha trava a matrícula para qualquer outro título que chegue depois e seja contraditório. Isso me leva a um cenário bem de filme. Dois interessados opostos sobre o mesmo imóvel chegam correndo no cartório na mesma manhã. Um com uma compra e venda, outro com uma penhora. É literalmente uma corrida. Quem chegar no balcão primeiro ganhou. Quem protocolar primeiro, mesmo que por segundos. Se a escritura ganhou o protocolo 55.123 às 9h01 e a penhora o 55.124 às 9h02, a compra e venda tem a preferência. Total. Se o título estiver certinho e for registrado, o comprador adquiriu o imóvel livre daquela penhora que chegou 1 minuto depois. O sistema é frio, ele analisa a ordem de chegada. Entendi, mas essa prioridade, essa senha, não pode durar para sempre, né? A pessoa não pode travar a matrícula com um documento cheio de pendências e ficar enrolando. De jeito nenhum. E aqui entra de novo a grande mudança da lei do SERP. A regra geral da validade da prenotação é de 20 dias úteis. Isso, 20 dias úteis. É o tempo que a parte tem para cumprir qualquer exigência que o oficial aponta. Se não cumprir, a prenotação caduca. Perde a validade. E a garantia vai por água abaixo. Vira pó. O imóvel fica livre de novo para o próximo da fila. 20 dias úteis. Imagino o tanto de gente que deve ter perdido o prazo no começo por ainda pensar em dias corridos. Nossa, com certeza. E o caderno aponta uma exceção, um prazo maior. Sim, uma exceção de cunho bem social, na verdade, para os procedimentos de REURB-S, que é a regularização fundiária de interesse social. O prazo é dobrado. Exato, 40 dias úteis. O legislador foi sensível e entendeu que esses processos são bem mais complexos, envolvem comunidades inteiras, poder público, então eles precisam de um fôlego a mais. Agora tem uma situação que o professor Lessa destaca que eu achei fascinante. A única chance de um título entrar no cartório, ser analisado e mesmo assim não gerar prenotação. É como furar a fila ao contrário. É, tipo entrar na festa sem pulseirinha. Por que alguém faria isso? É uma jogada de risco. Acontece quando a pessoa pede por escrito, de forma expressa, que o título seja apresentado só para exame e cálculo. Ah, é um pedido de orçamento. Basicamente sim. A pessoa está dizendo, olha, oficial, não quero registrar ainda. Só quero que você dê uma olhada, me diga se tem algum problema e principalmente quanto vai custar. Mas enquanto ela está nesse orçamento, a matrícula está desprotegida? Perfeitamente. Enquanto o título está nesse limbo do exame e cálculo, ele não tem prioridade nenhuma.
Se chegar outro título e for prenotado de verdade, ele passa na frente. É o risco que se corre para ter uma previsibilidade de custos. Entendido. Então, superamos a entrada, o título foi prenotado, a prioridade está garantida. Agora ele vai para o que o material chama de filtro de legalidade, a qualificação. É aqui que o bicho pega, né? É o momento da verdade. A qualificação é essa auditoria jurídica que o oficial faz no título. Ele vai checar os aspectos formais, assinaturas, certidões, mas também o fundo. O aspecto material. Isso, ele vai confrontar o título com todo o ordenamento jurídico e, claro, com os princípios registrais, para ver se aquela peça pode, de fato, entrar na história do imóvel. E um ponto que sempre gera debate é a autonomia do registrador. Ele atua quase como o primeiro juiz da causa. Isso deve criar umas situações tensas, principalmente com ordens judiciais. O registrador pode barrar uma decisão de um juiz? Esse é um ponto clássico de prova. A resposta é sim, mas com limites muito, muito claros. A qualificação de um título judicial não entra no mérito da decisão. Ele não vai dizer o juiz errou. Jamais. O que ele vai analisar é a compatibilidade daquela ordem com o sistema registral. Ele checa a competência do juiz, se os dados do imóvel batem e o ponto crucial, o princípio da continuidade. Ah, continuidade. A ideia de que a história do imóvel precisa ser um elo contínuo, sem pulos. Perfeito. Se a ordem do juiz manda penhorar o imóvel de João, mas na matrícula o dono ainda é o Pedro, o registrador vai devolver com uma nota de exigência. Ele não está desobedecendo? Não, ele está informando. Excelência, para eu cumprir, primeiro precisa registrar a venda de Pedro para João, senão eu quebro a corrente. Ele está, na verdade, protegendo a fé pública do registro. E essa comunicação é feita pela nota devolutiva? O professor Lessa destaca um princípio que me pareceu muito justo, o da unitariedade da nota de devolução. É mais que justo. É uma regra de eficiência e boa-fé. Proíbe as exigências e enfatias. O oficial não pode ficar pingando problemas. De jeito nenhum. Na primeira análise, ele tem o dever de apontar todos os problemas do título de uma vez só, por escrito e de forma fundamentada. Acabou aquela história de devolver por um motivo, a pessoa corrige e na volta ele acha outro. A análise tem que ser única e completa. Isso agiliza muito a vida de todo mundo. E por falar em agilizar, a lei do SERP também mexeu nesses prazos, né? Deixou tudo mais curto. Mexeu e muito. A regra geral agora é de 10 dias úteis para o oficial registrar ou emitir a nota devolutiva. E tem um prazo ainda menor. Sim, um prazo expresso de 5 dias úteis para casos mais simples, tipo uma compra e venda pura. E, muito importante, para o reingresso de um título que já teve exigências e volta corrigido. Aí a segunda análise tem que ser bem mais rápida. Certo. Mas vamos supor que o apresentante não concorda com a exigência. Ele acha que a interpretação do oficial está errada. Bate o pé. E aí? Aí o sistema oferece um caminho bem civilizado para resolver o impasse. O processo de dúvida. Que não é uma briga, né? Não é? É um procedimento administrativo de jurisdição voluntária. O registrador, a pedido do interessado, simplesmente leva a questão para um terceiro, o juiz corregedor, decidir. É uma consulta formal ao judiciário. E o material diz que há uma controvérsia sobre quando cabe a dúvida. Não é para qualquer discordância. Exato. A jurisprudência majoritária, que é a que interessa para o concurso, principalmente a do CSM de São Paulo, entende que a dúvida só cabe para atos de registro em sentido estrito. Atos que criam ou transferem o direito real, como uma compra e venda ou uma hipoteca. Perfeito. Atos de grande impacto. Para os atos de averbação, que são mais acessórios, como averbar um casamento, o caminho seria outro, o pedido de providências. Ok. E uma vez que o interessado pede para suscitar a dúvida, como funciona o rito? E a minha prenotação, minha prioridade, como fica? O fluxo é bem definido. O interessado requer, o oficial prepara a petição e leva ao juiz. E aqui vem o pulo do gato. Ao fazer isso, ele anota no protocolo a suscitação da dúvida. E essa anotação? Ela tem o efeito mágico de prorrogar a validade da prenotação. O prazo de 20 dias fica congelado, esperando a decisão final. Que alívio. Total. Depois disso, o rito segue. O interessado tem 15 dias úteis para impugnar, o Ministério Público tem 10 dias úteis para se manifestar
e o juiz decide em 15 dias úteis. E a decisão do juiz? Aí vem a pegadinha clássica que o professor Lessa alerta. A maior de todas. Se a dúvida for julgada procedente, o juiz concorda com o oficial. Fim de papo. A prenotação é cancelada. Simples. Agora, se for improcedente, o juiz diz que o interessado tem razão, que o título pode ser registrado. A pergunta de $1 milhão é: o registro é automático? Pela sua cara, a resposta é um sonoro não. Um gigantesco não. E é aqui que muito candidato bom escorrega. O registro não é automático. O interessado, com a decisão favorável na mão, precisa reapresentar o título e os documentos no cartório. E tem que dar o último passo. Ele tem que fechar o ciclo. Se ele achar que a decisão do juiz basta e for para casa comemorar, a prenotação dele vai ser cancelada do mesmo jeito por inércia. Que detalhe cruel. Outro ponto que o material salienta é sobre quem pode recorrer da decisão. Importantíssimo. Da sentença cabe apelação. O interessado pode apelar, o MP também. Mas, e esse é o detalhe, o oficial de registro não pode recorrer. Mesmo que ele discorde da decisão do juiz? Mesmo assim. Se o juiz mandou registrar, ele não pode apelar. Ele não é parte no processo, ele foi o suscitante da consulta. A função dele acaba ali. Ele cumpre a ordem e pronto. Uau! Isso define bem o papel dele. Bom, para a gente amarrar tudo, vamos para aquela síntese final, os pontos de ouro do fichamento estratégico do Caderno 9. Vamos lá. Primeiro e mais importante, prazos sempre em dias úteis. Esqueçam os dias corridos. Segundo, legitimidade recursal na dúvida. Oficial não recorre. Ponto. Terceiro, A natureza da decisão da dúvida é administrativa. Perder na dúvida não impede o interessado de depois entrar com uma ação judicial contenciosa sobre o mesmo tema. e o quarto ponto? E quarto, não existe dúvida parcial. Ou você discorda de tudo e pede a dúvida, ou você cumpre tudo. Não dá para concordar com uma parte e levar só o resto para o juiz. E tudo isso se conecta com a revisão do Caderno 8, né? Sobre a diferença de registro e averbação. Perfeitamente. Entender que o registro é o ato que constitui o direito e a averbação é o ato que modifica uma situação do registro é a base para entender por que a dúvida é tão restrita. Era para as discussões da estrutura do direito, não para as atualizações. Fica muito claro que todo esse percurso da prenotação à qualificação é um mecanismo de precisão. Ele busca equilibrar a agilidade que o mercado precisa com a segurança jurídica, que é a alma do sistema. E pode ter certeza, dominar esses detalhes, os novos prazos, as legitimidades, as pegadinhas que o professor Lessa aponta, é isso que somos pontos decisivos na hora da prova. É o que separa o candidato do quase do candidato aprovado. Para fechar, fica uma reflexão. O processo de dúvida, mais do que um conflito, é um diálogo institucional muito elegante, né? É o sistema se autorregulando. É a análise técnica do registrador sendo validada ou revista pelo judiciário. No fim, é um mecanismo que fortalece a confiança de todos nós no sistema. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!